15 de dezembro de 2024. Quando a névoa de Paris se dissipou, uma notícia que abalou o mundo da gastronomia francesa explodiu como um trovão em céu azul. O quê? O restaurante Le Palais foi rebaixado? Este estabelecimento lendário, com um século de história, carregando o suor e o esforço de 3 gerações e servindo como o orgulho da culinária francesa, caiu da noite para o dia do altar sagrado das 3 estrelas Michelin para apenas 1 estrela. As manchetes dos principais jornais franceses entoavam o mesmo tom fúnebre: o fim da gastronomia francesa, a glória colapsada num instante. Dentro do restaurante, o chefe Lucas Dubois, de 58 anos, estava de pé tremendo, enquanto rasgava o guia Michelin em pedaços. Seus olhos estavam vermelhos. Minha vida. Meus 30 anos de esforço. Tudo arruinado, seu rugido ecoava pela cozinha vazia e silenciosa. Aquele lugar, outrora vibrante e cheio de vida, agora estava tão silencioso quanto um cemitério. Mas quem poderia prever que apenas 3 meses depois, este restaurante não só recuperaria sua glória de 3 estrelas, mas se tornaria o local mais difícil de reservar em toda Paris? E o que deixou todos boquiabertos foi que o novo prato principal, a arma secreta deles, era nada menos que o açaí brasileiro. Voltando no tempo para novembro de 2024, a taxa de ocupação do Le Palais despencou de 100% para apenas 30%. O restaurante, que antes exigia reservas com 6 meses de antecedência, agora tinha mesas vazias todos os dias. Lucas sentava-se no salão deserto, olhando para os poucos clientes com o coração sangrando. Digam-me, onde foi que erramos? Ele gritou em uma reunião com a equipe. Usamos os ingredientes mais nobres, a técnica mais refinada, o empratamento mais perfeito. Por que os clientes não vêm? O experiente subchefe Henry falou cautelosamente. Chefe, com todo respeito, mas acho que o problema está justamente na nossa perfeição. Há 30 anos fazemos os mesmos pratos, os mesmos molhos, a mesma apresentação. E daí? Rebateu Lucas. O clássico é clássico. A essência da culinária francesa está na tradição. Nesse momento, Marcel, um jovem estagiário de 23 anos, entregou seu celular com a voz levemente trêmula. Chefe, o senhor precisa ver isso. É o vídeo promocional do nosso concorrente, o restaurante Moderne Paris. Um garçom servia uma bebida deslumbrante. No fundo, uma polpa roxa escura e intensa. Acima, camadas de creme e frutas nativas. E no topo, enfeitado com folhas de ouro. O preço? 750 euros. Que diabos é essa porcaria? Resmungou o subchefe com nojo. É açaí, chefe, respondeu Marcel. É uma iguaria brasileira. Agora toda a alta sociedade de Paris está louca por ele. Lucas arregalou os olhos incrédulo. No vídeo, os críticos gastronômicos mais influentes da França, celebridades e até políticos degustavam a tigela roxa com expressões de êxtase. A hashtag Amazonian Energy, energia amazônica, já tinha sido usada mais de 5 milhões de vezes. Impossível, Lucas levantou-se abruptamente. Aquilo é apenas uma sobremesa barata de praia da América do Sul. Como pode conquistar o paladar dos parisienses? Mas os números não mentem. O diretor financeiro entregou um relatório mostrando que o faturamento do Moderne Paris no mês passado foi o triplo do deles. Mais importante ainda, os inspetores anônimos do Michelin tinham ido lá 5 vezes na última semana. Naquela noite, Lucas virou-se na cama, insone. Ele olhava repetidamente para as fotos das mesas vazias, lembrando-se das palavras de seu pai no leito de morte: um verdadeiro chefe deve ter sempre um coração aberto. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão que chocou a todos. Reserve uma passagem para o Rio de Janeiro, disse ele à assistente. Chefe, o senhor vai tirar férias? O olhar de Lucas estava mais determinado do que nunca. Não. Eu vou aprender. Quando este chefe 3 estrelas Michelin pisou no aeroporto internacional do Galeão, ele nunca imaginou que essa viagem ao Brasil viraria seu mundo gastronômico de cabeça para baixo. O ar quente e úmido do Rio de Janeiro fez Lucas, acostumado ao clima seco de Paris, sentir-se um pouco desconfortável, mas ele não tinha tempo a perder. Seu primeiro destino foi Copacabana, num quiosque lendário que diziam servir o açaí mais autêntico da cidade.
Às 10 da manhã, uma longa fila já se formava na calçada. Lucas entrou silenciosamente no final da fila. Um jovem à sua frente o reconheceu. Meu Deus! O senhor é aquele chefe francês famoso. Lucas sorriu levemente. Aqui sou apenas um estudante. 3 horas depois, ele finalmente segurou seu primeiro copo de autêntico açaí brasileiro. Ao provar a primeira colherada, ele ficou paralisado. Era completamente diferente do que imaginava. O sabor era terroso, mas vibrante, a textura era aveludada, sem ser gordurosa, o frescor era intenso, mas acolhedor. Aquela consistência, aquela complexidade de sabores. Ele começou a fazer anotações freneticamente. A proporção entre a polpa e o guaraná, a cremosidade da mistura, o equilíbrio da doçura, o controle da temperatura. Cada detalhe deixava este meticuloso chefe francês maravilhado. Na semana seguinte, Lucas percorreu as ruas do Rio como um homem possuído. De manhã à noite provou açaí em mais de 50 lugares, desde as redes famosas de sucos, até as barracas simples nas comunidades. Cada um tinha seu charme único. Mas a verdadeira virada aconteceu na madrugada do 5º dia. Lucas foi até uma pequena casa de processamento artesanal na Zona Norte, cujo dono era o senhor Carlos, um senhor de 60 anos. Ao ouvir que aquele gringo queria aprender a preparar açaí, ele riu. Meu jovem, chegar no ponto certo do ouro roxo, não é brincadeira não. Por favor, me ensine. Lucas curvou-se humildemente. A cena seguinte, se não fosse vista com os próprios olhos, ninguém acreditaria. Aquele chefe que buscava a perfeição, que explodia de raiva se visse uma gota de molho na borda do prato, estava agora sem o dolman, com as mãos manchadas de roxo, misturando e batendo a polpa manualmente repetidas vezes. O movimento tem que ser constante, orientava o senhor Carlos ao lado. Se bater demais, vira água, se bater de menos, fica com cristais de gelo. Tem que ficar cremoso, aveludado. Falhou? Comece de novo. Falhou outra vez? De novo. O suor encharcava a testa de Lucas, mas seu olhar brilhava cada vez mais. Eu entendi, gritou ele após a 50ª tentativa. É como fazer a massa de um pão brioche. O segredo está na emulsão e na aeração. O senhor Carlos assentiu com satisfação. Esse aí aprende rápido. Venha, vou te ensinar o segredo das misturas. Quando o sol nasceu, Lucas finalmente produziu seu primeiro lote de açaí perfeito. Ele provou um pouco com cautela e seus olhos marejaram. Ele murmurou para si mesmo, isso não é apenas uma fruta, é arte. No 7º dia, ele viajou para a floresta amazônica. Foi recebido em um açaizal nativo por uma mulher de 30 e poucos anos chamada Yara. Ela levou Lucas para dentro da imensidão verde. A alma do açaí está aqui, disse ela apontando para os cachos escuros nas palmeiras. Cada fruto tem sua própria história. Lucas aprendeu com ela a colher, a despolpar e a provar a fruta pura. Ele descobriu que o processo do açaí e sua complexidade não perdia em nada para a vinificação francesa. O tempo de colheita, o controle da temperatura na batida, a oxidação. Cada passo era cheio de sabedoria. Afinal, nós é que fomos arrogantes. Naquela noite, Lucas estava diante de um alojamento na selva, olhando para o céu estrelado. Eu achava que a culinária francesa era o auge do mundo, mas nunca imaginei que cada cultura tem suas próprias joias preciosas. Antes de partir, Yara lhe deu um pacote de polpa especial de safra nativa. Esta é a receita da nossa família, espero que ajude. De volta ao Rio, Lucas decidiu fazer algo extremamente desafiador. Ele contatou alguns dos melhores baristas e mixologistas do Brasil e pediu conselhos humildemente. Um deles era um jovem campeão mundial de barismo. Você precisa entender, dizia o jovem enquanto demonstrava, o açaí brasileiro parece simples, mas fazê-lo perfeito é muito difícil. Assim como sua culinária francesa, o diabo mora nos detalhes. Ele ensinou a Lucas como manter a temperatura ideal para que o açaí derretesse na boca, mas mantivesse a estrutura na taça. Lucas teve uma epifania, a chave era a temperatura. Não podia ser gelado demais para não anestesiar as papilas gustativas, nem quente demais para não perder a textura.
Você aprende rápido, o jovem fez um sinal de positivo. A viagem de 10 dias ao Brasil estava chegando ao fim. Na última noite antes de voltar, Lucas foi a uma feira livre noturna no Rio. Desta vez não para estudar, mas para mergulhar na atmosfera. Sentou-se num banco de plástico, comendo um pastel quentinho e tomando um açaí, observando a multidão. Está gostoso? Perguntou uma senhora simpática sentada ao lado. Delicioso, respondeu ele em um português arrastado. A comida francesa de vocês também deve ser boa, disse a senhora rindo, mas é muito cara, gente como a gente não pode pagar. Aquela frase atingiu Lucas como um raio. É verdade. Qual é o sentido da gastronomia? É ser uma obra de arte inalcançável ou algo que traz felicidade às pessoas? Ele se lembrou de cada momento no Brasil, do sorriso da tia da barraca, da generosidade do senhor Carlos. Cada detalhe refletia o amor e a partilha do brasileiro pela comida. Obrigado, Brasil, ele orou em seu coração. Vocês me apresentaram a verdadeira alma da comida. No primeiro dia de volta a Paris, Lucas reuniu todos os funcionários. Ficou no centro da cozinha com o olhar firme. A partir de hoje, o Le Palais vai mudar. Chefe, o senhor quer dizer que vamos colocar açaí no menu? Não apenas colocar. Eu vou criar um prato nunca antes visto. Um prato que funde a técnica francesa com a alma brasileira. A cozinha inteira entrou em alvoroço. Isso é loucura. O subchefe foi o primeiro a se opor. Somos o templo da gastronomia francesa, não uma barraca de praia. Exatamente por sermos um templo, a voz de Lucas soou poderosa, é que precisamos abraçar a inovação. Os tempos mudaram. Se continuarmos presos ao velho, só nos restará o fracasso. A discussão durou 3 horas. No final, o subchefe tirou seu chapéu com raiva. Trabalho aqui há 20 anos, mas não vou participar dessa loucura. Ele virou as costas e saiu, seguido por 5 cozinheiros veteranos. Lucas olhou para suas costas com o coração apertado, mas sabia que não podia recuar. Ele virou-se para os funcionários restantes. Aqueles que ficarem, vamos criar história juntos. Marcel foi o primeiro a levantar a mão. Chefe, eu sigo o senhor. Os dias seguintes foram um inferno de testes. Lucas encheu a cozinha com a polpa trazida da Amazônia, farinha de tapioca e vários ingredientes. Ele exigia que a equipe tratasse cada lote de açaí como se estivessem preparando foie gras. Não, ele jogou fora a 100ª tentativa fracassada. A textura ainda não está certa. Façam de novo. Chefe, já é a 50ª vez hoje. Se não conseguirmos fazer o açaí perfeito, como ousamos cobrar 750 euros? Os experimentos duraram um mês inteiro. A cozinha estava cheia de sobras, os funcionários exaustos, mas o olhar de Lucas queimava como o de um louco. Ainda não está certo, ele bateu a taça na mesa pela 1000ª vez. O que está faltando? O que está faltando? Marcel lembrou com cuidado. Chefe, amanhã é o dia dos namorados, o dia do lançamento do novo menu. Eu sei, Lucas puxou os próprios cabelos. Mas ainda não está perfeito. De repente, ele lembrou das palavras de Yara no açaizal da Amazônia. A alma do fruto está no coração de quem prepara. Ele parou. Nesse último mês, ele só buscou a perfeição técnica, mas esqueceu o mais importante, a alma. Pessoal, ele respirou fundo. Vamos começar tudo de novo. Desta vez, quero que esqueçam a técnica e sintam. O milagre aconteceu. Quando os cozinheiros deixaram a pressão de lado e começaram a aproveitar o processo, o açaí saiu com uma cremosidade divina, e o aroma da fruta estava mais perfumado do que nunca. É isso, Lucas gritou empolgado. É essa a sensação que eu queria, mas o desafio estava apenas começando. Como fazer uma sobremesa valer 750 euros? Como torná-la o prato principal de um restaurante Michelin? Lucas começou uma criação frenética. Ele usou um conhaque hard de 1863 para marinar as frutas vermelhas que acompanhariam. Usou o creme de leite orgânico mais exclusivo da Normandia, e decorou o topo com folhas de ouro 24K sobre o açaí puro. Mas isso não era suficiente. A apresentação. Ele teve um estalo.
A chave estava na apresentação. Ele desenhou um ritual de serviço como um espetáculo. Taças de cristal feitas sob medida, gelo seco criando um efeito de névoa amazônica, colheres de prata desenhadas exclusivamente. Cada detalhe foi esculpido meticulosamente. 14 de fevereiro de 2025, o dia do juízo. A taxa de reservas do Le Palais era de apenas 30%. Toda Paris esperava para rir do restaurante centenário. Ouvi dizer que o Lucas vai vender açaí agora, haha. Um chefe Michelin decaiu a esse ponto? Aposto que fecha em um mês. Às 18 horas, o restaurante abriu. Um cliente caminhou lentamente até a entrada. Era ninguém menos que o crítico gastronômico mais influente da França, Henri Lefebvre. A atmosfera do restaurante congelou instantaneamente. Todos sabiam que uma frase desse homem poderia consagrar ou destruir um restaurante. Ouvi dizer que vocês têm algo especial. O tom de Henri era gélido, o olhar cheio de desprezo. Lucas foi pessoalmente atendê-lo. Sim, monsieur. Por favor, prove nosso novo menu, a pérola roxa da Amazônia. Quando o prato chegou à mesa, até o experiente Henri hesitou por um momento. Sobre uma bandeja de pedra vulcânica negra, repousava uma taça de cristal de haste alta feita à mão. Dentro, o ouro roxo repousava no fundo, escuro e misterioso. Acima, um degradê de texturas e cores, finalizado com uma espuma de leite leve como nuvem, pontilhada por ouro que brilhava sob a luz. Outro garçom empurrou um carrinho com vários acompanhamentos: baunilha de Madagascar, raspas de limão siciliano, pó de comaru. Monsieur Lucas explicou pessoalmente, esta criação utiliza açaí puro colhido na Amazônia, preparado com técnicas ancestrais. Cada lote é processado manualmente, levando 72 horas de preparação. A espuma utiliza técnicas moleculares para criar uma explosão de sabor na boca. Henri acenou com impaciência, chega de conversa. Deixe-me provar. Ele pegou a colher de prata especial e levou lentamente à boca. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Todos no restaurante prenderam a respiração. De repente, os olhos daquele crítico sempre frio ficaram vermelhos. Ele baixou a colher, pegou o guardanapo e enxugou o canto do olho. O que é isso? Sua voz tremia. Monsieur, este é o diálogo entre o Oriente e o Ocidente, entre a floresta e a cidade, respondeu Lucas suavemente. É a reconciliação entre a humildade e o orgulho, a fusão da tradição e da inovação. Henri comeu mais uma grande colherada. Desta vez, ele fechou os olhos, saboreando. A intensidade da terra, a sedosidade do creme, a textura perfeita do açaí e o aroma sutil do conhaque antigo. Todos os elementos se fundiram perfeitamente na boca, criando uma experiência gustativa sem precedentes. Lucas, ele abriu os olhos, o olhar cheio de choque. Você criou um milagre. 10 minutos depois, o Instagram de Henri foi atualizado. Apenas uma foto e uma frase curta. Esta noite no Le Palais eu bebi minhas próprias lágrimas. Isso não é uma sobremesa, é arte, é poesia, é uma revolução no paladar. A postagem recebeu 500.000 curtidas em 1 hora. Os comentários explodiram. O quê? Henri chorou. Meu Deus, preciso provar. Já reservei. Mesmo que tenha que esperar 3 meses, vale a pena. Vocês conseguem imaginar o que aconteceu depois? Toda a alta sociedade de Paris enlouqueceu. No dia seguinte, uma fila sem precedentes formou-se na porta do Le Palais. Celebridades, políticos, estrelas, todos queriam provar o ouro roxo que fez Henri chorar. Mas o clímax ainda estava por vir. Diante da mídia, Lucas disse em uma entrevista na TV: Senhoras e senhores, a lição mais importante que aprendi no Brasil não foi como fazer açaí, mas sim a humildade. Nós, franceses, sempre achamos que nossa cultura é superior. Mas a verdadeira excelência é a capacidade de apreciar e aprender a essência de outras culturas. O açaí nasceu nas ruas e na floresta, mas conquistou um chefe francês arrogante como eu. Isso não é a melhor prova? Prova de que a gastronomia não tem fronteiras e a inovação não tem limites. Suas palavras fizeram toda a França refletir. É verdade. Se até a comida precisa ser hierarquizada, o que resta do intercâmbio cultural?
Um mês depois, no Palácio de Versalhes, quando a rainha do Reino Unido provou a pérola roxa da Amazônia, ela disse surpresa: "Isso me lembra meu chá da tarde, mas é completamente diferente." Vocês franceses sempre conseguem surpreender. Essa frase foi amplamente divulgada pela mídia. A fama do Le Palais explodiu, e as reservas chegaram a 8 meses de espera. O preço da pérola roxa subiu de 750 para 850 euros, mas a demanda continuava superando a oferta. Mais surpreendente foi o efeito dominó. Da noite para o dia, quiosques de açaí brotaram como cogumelos nas ruas de Paris, de restaurantes finos a barracas de rua. Todos queriam uma fatia desse mercado. A Chanel lançou um perfume com notas de açaí, a Dior desenhou roupas de alta costura com o tema Amazônia, e até o Museu do Louvre organizou uma exposição especial sobre a cultura alimentar tropical. Mas para Lucas, a maior confirmação veio numa manhã, 3 meses depois. Chefe, Marcel entrou correndo no escritório segurando um livro de capa vermelha. Saíram os resultados do Michelin. As mãos de Lucas tremiam. Ele abriu lentamente na página marcada e então começou a chorar. 3 estrelas. Aquelas 3 estrelas brilhantes estavam de volta. E o comentário dizia apenas uma frase: quando a floresta encontra a cidade-luz, quando a humildade encontra o orgulho, uma nova era da gastronomia se inicia. Aqueles cozinheiros que haviam se demitido voltaram, um a um. Eles baixaram a cabeça: chefe, nós estávamos errados. Não, Lucas os abraçou. Quem estava errado o tempo todo era eu. Fui muito arrogante, muito teimoso. Foi o Brasil que me ensinou a verdadeira alma da comida. No Natal de 2025, Lucas anunciou uma grande decisão. No próximo ano, abrirei a 2ª filial do Le Palais no Rio de Janeiro. Um repórter perguntou: por que escolheu o Rio? Porque lá é a terra do meu renascimento, disse ele sorrindo. Vou levar o melhor da culinária francesa para o Brasil, e ao mesmo tempo continuarei aprendendo com a cultura alimentar brasileira. Não é uma conquista, é um intercâmbio. Não é dar, é agradecer. E em Paris, a pérola roxa da Amazônia tornou-se o tesouro do Le Palais. Todas as noites, depois de dispensar o último cliente, Lucas prepara para si mesmo uma tigela do açaí mais simples. Sem folhas de ouro, sem conhaque caro, apenas o açaí puro, um pouco de tapioca e banana. Ele senta-se num canto da cozinha saboreando lentamente, lembrando daquela noite na feira de rua. Obrigado, Brasil, ele murmura em seu coração. Obrigado por me fazer entender que um grande chefe não é aquele que conquista o mundo, mas aquele que está disposto a ser conquistado pelo mundo. Até o final de 2025, Paris já tinha mais de 247 lojas de açaí gourmet. A França tornou-se o maior mercado de açaí da Europa, com um valor de mercado anual superior a 500 milhões de euros. Uma fruta da floresta brasileira conquistou a capital mundial da gastronomia. Isso não é invasão cultural, é a vitória da cultura. Quando deixamos de lado o preconceito e abraçamos as diferenças, milagres acontecem. Como Lucas escreveu em seu diário: passei 30 anos aprendendo a ser um chefe francês perfeito, mas levei apenas 10 dias para me apaixonar pelo açaí. Isso me fez entender que o verdadeiro gourmet não é quem se apega à tradição, mas quem se mantém eternamente sedento por conhecimento. O Brasil, aquele país lindo e tropical, não apenas deu ao mundo o açaí, mas mais importante, nos lembrou que mesmo o alimento mais simples, se feito com o coração, pode tocar a alma das pessoas. Quem diria que um restaurante francês de topo seria salvo por uma simples fruta brasileira? Mas esse é o encanto da gastronomia. Ela não distingue classe, não importa a origem, se for delicioso pode conquistar o mundo. Na próxima vez que você comer um açaí, pense nesta história. Pense naquele chefe francês arrogante aprendendo a humildade nas ruas do Rio e trazendo o milagre de volta com essa humildade. Esse é o soft power do Brasil. Sem armas, sem dinheiro, apenas com uma tigela roxa e cremosa, capaz de conquistar o paladar do mundo inteiro. O que você achou da história de hoje? Se você tem uma experiência real parecida, por favor compartilhe no nosso site oficial. Vamos verificar a veracidade da sua história e enviar um pequeno